Se tem uma coisa que é exclusiva dos brasileiros, essa coisa se chama gambiarra. Fala galera! Hoje eu vou apresentar para vocês as melhores obras de engenharia do planeta. E sim, elas estão aqui no Brasil. Não existe no mundo engenheiro mais criativo e mais prático do que o brasileiro. Atenção! Não estou falando que os engenheiros brasileiros são os melhores engenheiros do mundo. Eu estou dizendo que os brasileiros são os melhores engenheiros do mundo. São melhores que os engenheiros brasileiros e são melhores que os engenheiros de qualquer outro país. Nasceu brasileiro, é engenheiro. Um engenheiro melhor do que qualquer engenheiro graduado. Graduação é para amadores. Brasil não é para amadores. O brasileiro, meus caros, é o engenheiro do futuro. Vocês não estão entendendo. Nossas gambiarras são obras com selo Brasil de qualidade. O que der para fazer, a gente faz. Porque brasileiro é sinônimo de zero limites. Aqui a gente desafia as leis da física. Qualquer lei, na verdade, né? Então, pessoal, vou apresentar para vocês algumas das nossas obras de engenharia. Vocês vão ficar de queixo caído. Queixo caído é uma expressão brasileira para quando a gente fica chocado. Realmente, queixo caído. Então, vamos começar aqui com a área de engenharia mecânica, engenharia de teleportáteis, engenharia da informática. Há alguns anos atrás, lá para os anos 90, né? A gente ainda usava a TV de tubo. Mas muita gente queria uma TV de LED, que era novidade, era mais leve, mais compacta. E aí uma pessoa queria, mas ela não tinha dinheiro para comprar uma TV de LED. Então, ela fez a sua própria TV de LED em casa. Eu tenho uma TV de tubo, será que eu faço também? Ideia de gênio, né? Ainda nessa área da TV, por aí, quando você tinha aquele videocassete antigo, né? Hoje a gente não usa nem o Blu-ray mais, né? Passou pra DVD, depois pra Blu-ray. Já tá tudo jogado ao léu, agora é tudo online, tudo digital. Então, quando a gente tem uma peça velha, como um videocassete, o que a gente faz com isso? Para não poluir o meio ambiente, né? Ou a gente não sabe exatamente o que fazer, mas a gente também não tem uma caixa de correios em casa. Logo, a gente une o útil ao agradável. Coloca o videocassete com uma caixa de correio para não jogar fora e para ter uma caixa de correio. Perfeito! Tô pra ver povo mais conscientizado ambientalmente do que o brasileiro. Continuando na área, agora a gente vai falar um pouco de computadores e celulares. Quando a fonte do seu computador dá um mau contato ali no fio e aí você tem que ficar, né, apertando para conseguir fazer o computador ligar. Mas tem aquela posição exata do fio que ele não vai dar um mau contato e você vai conseguir usar, você mantém ele naquela posição. Óbvio, né? Ou se for um carregador com entrada que você não tem em casa e você precisa de um adaptador para conseguir ligar na tomada, a gente usa esse tipo de tecnologia chamada ZIP. E agora na área de engenharia de celulares, talvez na sua cidade ainda não tenha chegado aquele sistema de segurar o celular no carro para você seguir o GPS ou escutando uma música, mas você quer que o celular fique quieto aqui na sua frente, né? Se você não tem aquele sistema tecnológico, você pode usar esse sistema brasileiro. Funciona, galera. Funciona, que é uma beleza. Eu ainda não tentei, mas
Eu tenho uma peça dessa aqui em casa, essa peça vermelha, e eu vou tentar. E aí, se você tem um bebê, você precisa cuidar dele, mas ao mesmo tempo você quer fazer as suas coisas, né? Você tem que cuidar da sua vida também, mas de uma maneira que ele não saia da sua vista. Aqui, desse jeito, olha, perfeito. O bebê fica quieto no seu colo e você consegue fazer o seu trabalho. E mais uma dica, se você tem bebê, quando você precisa dar remédio, mas é aquele negócio ruim que o bebê não quer tomar, você dá achocolatado, alguma coisa que ele gosta de beber, algum suquinho, dessa maneira. E aí esse tipo de apetrecho, né, esse tipo de item de casa é perfeito para você conseguir dar remédio para o seu bebê. E aí entrando na área de ar-condicionado, na engenharia elétrica, eletrônica, quando a gente não tem dinheiro para comprar ar-condicionado para todos os cômodos da casa, a gente dá um jeito de fazer um ar-condicionado geral para todos os cômodos. Você já deve ter visto, né? E aí, quando a gente não tem nem como comprar o tradicional e nem esse geral, a gente usa essa tecnologia de encanamento de ar gelado. Olha, é sensacional a ideia, mas essa eu acho que não tem como dar certo. Tem que ter um sistema mais qualificado aí. Esse aí eu acho que foi mal feito. E agora vamos falar um pouco sobre ventiladores, que a gente tem muito problema com essa peça também. Eu, pelo menos, sempre tive problema com ventiladores. Se você tiver em casa um ventilador de teto, mas ele fica chacoalhando, sabe? Parece que vai cair toda hora. Você instala essas peças ali no teto, né, do lado de onde ele tá descendo, e ele para de chacoalhar. O ventilador também tem sua função na cozinha. Se você não tem uma batedeira em casa, você pode perfeitamente usar o ventilador como batedeira. Mano, como eu nunca pensei nisso? Eu sempre tive ventilador, mas demorei anos para conseguir ter uma batedeira. Olha o que eu já podia ter feito. Quanto bolo eu teria feito com o meu ventilador? E outra função do ventilador na cozinha é que você pode remontar ele de uma forma que ele vire uma fruteira. Olha que fruteira mais bonita! Agora, na área de engenharia hidráulica, sempre acontece, né, em vários lugares, com certeza você já viu em algum lugar, um tipo de vazamento onde fica gotejando água do teto, certo? Por que a gente não aproveita esse vazamento para molhar uma planta? É só puxar um cano do vazamento até a ponta ali, pronto. A planta vai ter água para sempre. Achei sensacional. Gênio, gênio. E agora, a parte de engenharia automobilística, a gente tem uma solução para quando você quebrou sem querer ou seu carro veio faltando um retrovisor. Então, seja o retrovisor de dentro, seja o retrovisor lateral do lado de fora das portas, sempre tem uma solução. Então, aqui a solução para o retrovisor de dentro do carro e a solução para o retrovisor de fora. Inclusive, isso fica até melhor do que como vem originalmente nos carros, porque é um retrovisor maior, né? A gente consegue ver melhor o que está acontecendo lá atrás e pode causar menos acidentes. E a gente ainda tá lá com esse retrovisor deste tamanho. E saindo dos carros para as motos, ainda na engenharia automobilística, como que a gente pode fazer para carregar mais coisas em cima da moto? Olha essa instalação. Essa foi uma instalação em uma moto que aparentemente usada para poder carregar mais coisa, né? Meu Deus. Pelo menos eles estão de capacete. E agora uma ideia de automóvel para quando você não tem como comprar um carrinho de brinquedo para o seu filho.
Você só precisa de um encosto. Pode ser uma cadeira, você tira os pés da cadeira, eu acho que é uma cadeira isso, e coloca aí dentro. E pega um volante velho, aí sempre tem. Pronto, um carrinho de brinquedo pro seu filho. Outra coisa que muitas crianças e adolescentes e adultos também adoram fazer é jogar videogame. Mas e quando a gente tem duas telas e é um jogo com duas pessoas, uma contra a outra, e fica muito mais divertido quando você não vê o que está acontecendo na tela do seu parceiro ali de jogo? A gente tem esse acessório feito a partir de árvores. E também tá colado com fita na TV, né? Claro, porque senão vai que alguém rouba aí. Não pode. Cola com fita na TV também. E agora, na parte de engenharia mais ligada à saúde, né? Fisioterapia, medicina, a gente tem aqui um projeto de cadeira de rodas. Olha só. E agora a gente tem uma solução de problema, assim, um acessório que a gente usa, que é... Não sei te dizer se algum brasileiro nunca usou isso, que é quando rasga o seu chinelo e você precisa usar ele, você não tem outro. Ele atravessou o parafuso no chinelo e o clips veio para segurar o parafuso, para ele não entrar. Só gênio que pensa nisso, galera, só gênio. E quando você tem um fogão que precisa que alguém continue apertando um botão para continuar o cozimento da comida, mas você não pode ficar ali apertando aquele botão, você usa esse sistema. Esse sistema bem caseiro, né? Bem caseiro. Você já deve ter visto aquele tipo de mãozinha que a gente usa para coçar as costas. Não sei se tem em todos os países ou se pouca gente conhece, eu não sei, mas aqui no Brasil a gente usa muito isso aqui. Mas e quando a gente precisa fazer outra coisa nas costas? É difícil, né, acessar toda a área das costas. A gente não tem braço para isso, a não ser que seja contorcionista, acrobata. E quando a gente quer depilar? Porque tem muita gente que tem pelo nas costas. Então a gente tem esse tipo de aparelho para conseguir fazer a depilação das costas. É simplesmente uma gilete com um cabo mais longo e você faz sua depilação caseira, sozinho. Sacanagem, né, galera? Não, tá. Agora eu vou falar das obras de engenharia reais aqui do Brasil. Vou mostrar algumas fotos de uns prédios que foram construídos aqui no Brasil para mostrar como Vamos ver. Não, agora é prédio, agora porra é sério, vou até pegar um brigadeiro aqui. Você conhece brigadeiro? É um doce brasileiro à base de chocolate, leite e fica uma meleca. Eu comi o prato inteiro. É muito bom. Mas ele nasceu, na verdade, com leite de vaca. Mas como boa vegana, eu faço leite de arroz. E aí com o leite de arroz eu faço o brigadeiro. Querem receita? Posso passar aqui uma receita de brigadeiro vegano falada em português. Que tal? Mas voltando aqui às nossas obras de engenharia brasileiras, vamos começar aqui por um prédio. Eu não sei exatamente onde ficam esses prédios. Também eu gostaria de visitar, porque são obras assim bem diferentes. Olha, esse prédio tá suspenso por aquele postezinho ali. É isso que eu quero dizer quando eu falei que os brasileiros desafiam as leis da física. Mais uma. Essa aqui é um perfeito projeto de arquitetura, tá totalmente alinhado. Com certeza lá dentro tem tudo que uma casa precisa. Parece que é um sobrado com um terceiro andar lá, né?
Terceiro andar é porão ou sótão? Eu nunca sei. Porão é embaixo, sótão lá em cima. É, né? Não sabe também, né, cabeça? Parece que era pra ser um sobrado. Mas... E lá em cima é um varal de roupa, é isso? Meu Deus! É um varal de roupa lá em cima, cara. Realmente tem alguém lá em cima. Bom, então vamos aqui com mais uma obra da nossa engenharia, com uma arquitetura bem peculiar. Parece um castelo de cabeça para baixo. Inclusive tem uma porta ali do lado que se você sai por ela, você cai no chão, você cai do primeiro andar pro chão. Eita, pega. Esse tipo de obra, com certeza, foi feito pelos donos desta casa. Por quê? Queriam uma casa mais interessante, uma casa maior para receber amigos, para fazer festas. Ou aquilo ali é roupa no varal também? É roupa no varal. Não, o que a gente fica chocado é como eles fazem para segurar a parte lá de cima, sendo que tá uns cotocos assim, sabe? O prédio é assim, aí sai uma madeira e aí põe a casa em cima dessa madeira aqui na pontinha. Bom, agora é uma obra de engenharia de alguma pessoa muito solitária que com certeza queria morar sozinho, mas sozinho mesmo, sem vizinho, sem cachorro na rua. Eu moraria aí. E agora, pessoal, uma das obras mais desafiadoras. Uma das obras que mais desafia as leis da física. Check it out. A casa era só a parte azul. Construíram mais um cômodo que parece que está apoiado ali no ar-condicionado. E aí construiu mais um cômodo preso por mão francesa de madeira. Mano, será que alguém já subiu lá? É, já subiu porque precisou construir, né? Mas, mano... Mas do lado tem uma cesta de basquete pra quem quiser se divertir. Mano, tá apoiado no ar-condicionado, meu. E agora, uma das obras mais bem pensadas dessa vida. Todo mundo quer uma piscina em casa, certo? Pelo menos aqui no Brasil, que faz um calor da pega. Todo brasileiro quer ter uma piscina em casa ou ter um amigo que tem piscina em casa. Mas se você mora em prédio, geralmente os prédios aqui têm uma piscina de uso comum. Todos os moradores do prédio podem usar a piscina e às vezes você fica com nojinho ou preguiça de descer para ir para a piscina. O que você faz? Uma piscina na sacada. Cara, olha, eu não sei que tipo de plástico é esse, se é uma lona comprada ali na esquina, mas é sensacional. Isn't it brilliant? Ficou de queixo caído? Para fechar o vídeo, vou falar aqui uma frase que é uma das mais faladas pelos profissionais da análise de gambiarra brasileira, que é: o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente arruma um jeitinho para tudo. O jeitinho brasileiro ainda vai dominar o mundo com essa criatividade toda. Não há nenhum problema que o cérebro brasileiro não consiga resolver. E isso é uma das coisas que faz o brasileiro ser engraçado. A gente faz merda e ri da própria desgraça. A gente faz piada com isso, como se gambiarra já não fosse uma piada. A gente vê uma coisa dessas e diz que a NASA vem pro Brasil para ver essa tecnologia de perto. NASA não supera o brasileiro, não. Brasileiro já tá anos-luz na frente da engenharia da NASA. Se você se divertiu com esse vídeo, desce o dedo no like. Se você quer receber novos vídeos relacionados ao Brasil, aos brasileiros e ao português brasileiro, se inscreve que todo vídeo
Não. Se inscreve que toda semana tem vídeo novo pra você se apaixonar e marcar o Brasil na sua lista de viagens. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se inspirado com as obras de engenharia e espero te ver no próximo vídeo.